Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. A mensagem de hoje é mais uma reflexão sobre a educação de filhos. Os pais ensinam sobre o sexo. No final da mensagem, darei a resposta à pergunta 691. As conversas sobre o sexo nos dias de hoje são muito mais comuns e abertas do que eram algumas décadas atrás. Há aspectos positivos e negativos nessa mudança de atitudes na sociedade. Muitos pais lamentam a perda da inocência que caracterizava as crianças em outras gerações. Outros incentivam a sexualização dos seus filhos por meio de roupas, danças e outras atividades obviamente sensuais. Não podemos ignorar a realidade de que nossos filhos enfrentam uma cultura sensual. Alguns pais, antigamente, sentiam-se envergonhados e constrangidos quando surgia o assunto do sexo, mas no ambiente atual, essas conversas são mais naturais e mais necessárias do que nunca. Pais precisam ensinar seus filhos sobre o sexo. Além de tratar das curiosidades naturais e biológicas das crianças e jovens, os pais devem ajudar os filhos a entenderem o sexo conforme as intenções do nosso Criador. Deus criou homem e mulher, diz Gênesis capítulo 1, e deu para os dois desejos e condições de satisfazer esses desejos. Devemos orientar os filhos sobre esses fatos da perspectiva bíblica. Vamos considerar alguns fatos que os filhos precisam aprender e que devem aprender da instrução dos próprios pais. O sexo é bom. Historicamente, alguns religiosos têm tratado a virgindade como um estado superior ao casamento. O sexo foi apresentado em alguns ensinamentos como consequência do pecado cometido no Jardim do Éden, e por isso visto como algo impuro. Mas essas ideias fogem do ensinamento bíblico. O sexo foi criado por Deus. Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. A relação sexual no contexto certo é pura. E assim fala sobre a relação íntima de marido e mulher antes do pecado de Gênesis capítulo 3. Uma mulher casada e fiel ao marido é descrita na Bíblia como imaculada. Cântico dos Cânticos, capítulo 5. O ponto é que o sexo em si, a relação sexual de marido e mulher, não é uma coisa indecente, impura ou suja. Agora, Deus estabeleceu limites para o sexo, como é o caso com muitas outras coisas boas que Deus criou. O sexo tem sido banalizado. Deus colocou o sexo no contexto do casamento. Em Mateus capítulo 19, do versículo 4 a 6, Jesus citou o princípio estabelecido quando Deus criou o primeiro casal. Ele disse: "Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam." Gênesis capítulo 2, versículos 24 e 25. A relação sexual do homem com sua legítima mulher é boa e pura, conforme diz Hebreus capítulo 13, versículo 4. Qualquer outra relação sexual foge do plano do Criador e perverte sua intenção para o nosso bem. Então, o sexo é bom. Segunda coisa que devemos entender é que Deus nos deu o sexo por mais de um motivo. Alguns religiosos têm falhado por ensinar somente uma parte do que a Bíblia diz sobre o propósito do sexo. Sem dúvida, um motivo para o sexo é a procriação. Diz a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: "Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar,
sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Seria errado, porém, defender a noção de que esse seja o único propósito válido para o sexo. Mesmo depois de pararem de ter filhos, Isaac e Rebeca continuavam sua intimidade como casal. Encontramos isso em Gênesis capítulo 26. O livro de Cântico dos Cânticos trata da vida de um casal, frisando o prazer dos dois na sua intimidade sexual. O livro de Provérbios avisa contra o adultério enquanto incentiva a relação prazerosa do homem com sua própria mulher. Provérbios 5, do versículo 15 a 20. O apóstolo Paulo falou da importância da relação sexual e tratou como pecado a decisão de uma pessoa casada recusar a satisfazer esses desejos naturais do seu cônjuge. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 1 a 5. Deus nos deu o sexo como uma maneira prazerosa de manter um laço especial e exclusivo entre um homem e sua mulher. O problema não é o sexo, e sim a sua banalização. Tornou-se comum experimentar o sexo antes de casar. Crianças estão expostas a imagens sensuais e até pornográficas na televisão, na internet e na rua. Jovens vivem pressionados a praticar o sexo como se fosse um esporte para divertimento, sem compromisso. As próprias escolas e campanhas do governo incentivam o sexo sem sequer mencionar o conceito do casamento projetado por Deus. Na nossa sociedade, desejos sexuais deixam de ser uma bênção que fortalece o casamento e se tornam uma forte dominadora que controla a vida de pessoas que agem como animais. Pais, ensinem e ajudem seus filhos a crescerem com entendimento do plano do nosso Criador e com atitudes saudáveis sobre o sexo. Preparem seus filhos para viverem bem, como Deus deseja. Vamos agora para as nossas perguntas bíblicas do dia. Pergunta 691. Jó era de qual terra? Alternativas: Ur, Uz, Israel ou Grécia. A resposta certa? Alternativa B, Uz. Diz Jó, capítulo 1, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Agora a nova pergunta. Paulo não fez defesa diante de qual dos seguintes governantes? Alternativas: A, Agripa, B, Félix, C, Festo ou D, Pilatos. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. Deus fez o sexo. O sexo é bom, dentro do contexto em que Deus projetou. Uma relação íntima, criando um laço especial e exclusivo de um homem com sua legítima mulher. Neste contexto, é algo especial e bom que Deus deu para os seres humanos. Qualquer outro contexto perverte e banaliza uma bênção do Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.